Graça e paz. Vamos continuar falando do nascimento de Jesus e do propósito pelo qual ele veio. E vamos ler hoje Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que Deus revele ao nosso coração a palavra dele. Este texto conta toda a história. Eu vou colocar aqui 5 pontos, mas eu não vou seguir os 5 pontos. No tempo determinado por Deus, Jesus Cristo, ele veio no tempo certo, no momento certo, na hora certa, no tempo determinado por Deus. O Filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E agora vem o resultado, a fim de que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então, irmãos, o Filho de Deus veio ao mundo no tempo certo, o tempo determinado por Deus. Quando Deus quis, ele veio. O Filho é o próprio Deus. Ele mesmo determinou a sua vinda, porque a sua vinda foi determinada lá com o Pai, com o Espírito Santo, com o Filho lá atrás. Então o Filho veio ao mundo no tempo determinado. Como que ele veio? Ele veio nascido de mulher. Ele escolheu vir ao mundo nascido de mulher, como filho de mãe humana, nascido judeu, e viveu debaixo da lei de Deus, para libertar os que estavam debaixo da lei. Porque Moisés não tem lei. A lei de Moisés não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, porque foi Deus que deu. Então, irmãos, o cosmos, o universo inteiro se preparou para receber Jesus Cristo na hora determinada por Deus. Ele não nasceu por um acaso, de qualquer maneira. Não foi um improviso de última hora. Não. Jesus nasceu no momento exato para revelar a graça salvadora de Deus aos homens no tempo determinado pelo Pai. Portanto,
a graça se manifestou salvadora a todos os homens. É assim que Paulo disse em Tito 2,11. Ele veio de onde? Ele veio do alto, veio de cima e entrou neste mundo por meio da sua encarnação, nascido de mulher, nascido de uma virgem. Lucas registra a visita do anjo a Maria. Vamos ouvir Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, que é Deus também, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. A humanidade de Jesus remete a Maria, sua mãe humana. Já a sua ausência de pecado, a sua divindade, remetem ao Espírito Santo que cobriu Maria. Mas para que Jesus veio? Esta é uma pergunta que eu já fiz hoje cedo, já estudamos. Para que Jesus veio? É muito importante a gente saber o motivo, o propósito pelo qual ele veio. A gente viu que estamos seguindo o texto que foi feito aí na leitura inicial. Ele veio para salvar, para libertar, resgatar os que estavam debaixo da lei. O texto disse que ele veio para fazer essa libertação. Então Jesus, ele veio para libertar os que estavam debaixo da lei. E essa libertação só podia acontecer na morte de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, todos nós nascemos debaixo da lei de Deus, e ninguém pode escapulir. Não tem jeito de sair por si só, por si mesmo. A lei é boa, muito boa. Ela é chamada assim pelo apóstolo Paulo. A lei é boa. E ela é boa porque ela é a lei de Deus. A lei foi dada para abençoar. A lei foi dada para nos abençoar. Pense você no seguinte: quando ela diz assim que o filho tem que obedecer o pai, a mãe, que o filho tem que honrar o pai, né? Já pensou no filho fazendo isso, honrando o pai? Tudo que a palavra de Deus pede para o filho é para ele honrar o pai. Viu, filhos? Não pede mais nada. Agora, se você honrar o seu pai, como diz a lei, a palavra, aí a coisa vai ser bem diferente na sua vida, e não só na sua vida, mas na sociedade também. Pense quando a palavra diz assim, que não é para adulterar. Veja que coisa boa. Quando o marido respeita a sua esposa e vice-versa. Veja que coisa boa. Como é feliz o lar
Se todo mundo fosse assim, pense, não matarás. Ninguém matando ninguém. Aí ninguém vai comprar armas. Ninguém mata ninguém. Ninguém rouba. Que coisa boa. O patrão deixa lá. Confia. O cara não vai fazer nada. Em todos os setores, né? Você está vendo que é coisa boa. Então a lei é coisa boa. Então você está vendo que foi dada para quê? Para nos abençoar. Então, tudo que a lei diz é coisa boa para nós. O que significa a lei obedecida? Significa bênção para nós, significa a nossa felicidade. A lei é boa, ela é boa, mas tem um porém que você precisa saber. A lei é boa, mas o pecador, que é o porém, não é. O pecador é transgressor da lei. E essa transgressão começa no ventre, na barriga da mãe. Isaías 48, verso 8. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que as procederias muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Chamado transgressor desde o ventre. A coisa é profunda, meu irmão. Não é uma coisinha, não. Então, por causa dessa natureza transgressora, pecadora, o pecador não tem condições de obedecer satisfatoriamente à lei de Deus. Ele pode obedecer em alguns pontos, mas satisfatoriamente, do jeito que Deus quer, ele não consegue por causa da sua natureza. Ele é inapto em relação à lei de Deus. Ele não tem condições. Romanos 3, verso 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será julgado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você vê, tudo o que a lei diz, exatamente tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Fica quieto, cala a boca, porque você não tem condições nenhuma. E todo mundo seja culpável perante Deus. Por que isso? Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Pela lei vem o conhecimento do pecado, mas não vem a libertação, vem o conhecimento. Você não vai sair do pecado pelas obras da lei. Só sai do pecado por Cristo, em Cristo. Romanos 3, verso 9. Vê se é o 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí está falando do religioso e do não religioso, e diz aí que o religioso não tem vantagem nenhuma sobre o que não é. E diz aí que todos, religioso e não religioso, diz aí que estão debaixo do pecado. Estão entendendo? Olha aqui, vou dobrar esse papel aqui, ó. Vou colocar embaixo desse livro aqui, ó. Esse papel não sai daqui se eu não tirar. Todo mundo nasceu debaixo do pecado, e daí não pode sair, não pode escapulir. Por melhor que seja a sua religião, você não sai por ela. Não adianta você se mexer, não adianta espernear, que você não sai. É como cola de pegar rato. É terrível aquela cola. Eu já peguei um rato em casa, coloquei no caminho da porta, ele morre estressado, porque se ele passar a pontinha do rabo, ele fica, e se ele mexer, gruda, se bater a patinha, gruda. Quanto mais mexe, quanto mais pula, quanto mais se esforça, mais grudado fica. E o pecado é assim, meu irmão, é pior do que cola para pegar rato. Quanto mais você tenta, mais grudado no seu pecado você fica. Mas eu oro, mas não é por oração que se é liberto do pecado. Mas eu canto bonito, mas não é louvor que liberta. O louvor é do liberto para Deus, é de quem já foi liberto. Eu só conheço um que liberta. Se pois o Filho vos libertar, você vai ser livre, e livre verdadeiramente. Então, a lei, depois de ser lançada para o bem, ela é também uma punição para os transgressores da lei. E é nesse sentido que Jesus veio libertar os que estavam debaixo da lei. A lei está estabelecida sobre cada pecador como uma sentença de morte, como a sua sentença de morte. Cada um morrerá pela sua iniquidade. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. É o que diz a palavra de Deus. Então, como que se sai debaixo da lei? É Jesus que tira, mas como? Como? A lei pede a morte do pecador. Ela exige a morte do pecador. E o pecador está debaixo dela. Como sai? Agora vamos para um texto bem conhecido, mas toda vez que eu leio este texto, eu fico mais empolgado com ele, que é Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
mediante a lei, pela lei, segundo a lei, conforme a lei, de acordo com a exigência da lei. Então, de acordo com a exigência da lei, de acordo com a exigência da lei, eu morri. Eu morri. Está escrito aí, morri. Mas, ao morrer para a exigência da lei, eu também morri para a lei. É o que diz o apóstolo Paulo. Eu também morri para a lei. Por quê? Porque a lei foi totalmente satisfeita na minha morte em Cristo na cruz. Ela queria a minha morte. Jesus cumpriu a lei lá na cruz, morrendo por mim, me fazendo morrer com Ele. Romanos 8, 13 e 4, preste bem atenção nesta passagem, porque ela vai dizer exatamente isso. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos entender o que está dito aí. Para que pudéssemos ser salvos, Deus, está dito aí, enviou o seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, mas não com o pecado nosso, a fim de destruir o pecado em nós, pela sua morte na cruz. Então, a justa exigência da lei se cumpriu em nós. É o que diz o verso 4, que o preceito, o mandamento, a lei se cumpriu em nós, quando nós morremos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Está nítido. Mas nós não só morremos em Cristo, nós também ressuscitamos com Ele, ganhamos a vida dele, e Ele mesmo está em nós, vive em nós a sua vida justa e santa. Agora nós temos a condição, por causa de Cristo em nós, por causa da vida de Cristo em nós, por causa da natureza de Cristo em nós, nós temos a condição de obedecer pelo Espírito Santo, que diz aí no final do texto, do verso 4. Pelo Espírito Santo, que faz a revelação de tudo isto no nosso coração. Que o Espírito Santo, ele torna isso tudo realidade em nós. É o Espírito Santo. Então, eu morri com Cristo. Como foi que eu morri com Cristo? Aí Paulo disse que foi crucificado com Ele. Quando ele entrou no verso 20 de Gálatas 2, ele então lá disse que foi crucificado, porque no verso 19 ele disse que morri. E no verso 20 ele diz como foi que ele morreu, que foi crucificado com Cristo. Eu sou um executado nessa crucificação. Eu me vejo assim. Eu me vejo um executado na crucificação de Cristo. Pela fé, na palavra, eu digo:
estou morto com Cristo. Morremos segundo a exigência da lei, porque éramos pecadores, transgressores, e por isso tínhamos que morrer. E foi para isso, meu irmão, que Jesus veio. Se você não entender isso, o seu Natal, a sua reunião familiar, o seu culto na igreja, sua ceia, sei lá o que, não tem o menor sentido. Se você não entender a mensagem da cruz, que sentido tem? Nenhum, porque Cristo veio precisamente, na hora precisa e precisamente para morrer. Ele veio para isso. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo aqui. Ele mesmo está dizendo. Ele diz que não veio para destruir a lei e os profetas. Ele não veio para revogar. Ele diz aqui que ele veio para cumprir. Jesus não veio revogar a lei, invalidar a lei, anular a lei, torná-la sem efeito. Não. Jesus não morreu em nosso lugar, como muita gente pensa. Jesus não morreu em nosso lugar, como muita gente pensa. Lamentavelmente, quase todo mundo. E não é só isso. Jesus não morreu no meu lugar. E não é só isso. Jesus não poderia morrer no meu lugar, porque ele não poderia me livrar de cumprir a pena da lei. Se a lei exige a minha morte, Jesus não poderia me livrar da morte, porque se o fizesse, preste atenção, ele, Jesus, se constituía em um transgressor da lei também. Jesus não é um transgressor da lei, um fora da lei, alguém que não dá a mínima para a lei. Vocês conhecem alguém assim? Que não dá muita atenção para a lei? Você sabe quem Jesus é? Jesus é o nosso advogado. Sim, ele é o nosso advogado. Mas ele é o nosso advogado no sentido de nos levar a cumprir a lei e não pisar nela, e não desprezá-la, e não destruí-la. Qual é a matéria do advogado? Como se chama a matéria que o advogado estuda? Não é direito? Ou é transgressão? Direito ou transgressão? A matéria que o advogado estuda é direito. É verdade que em alguns casos, o direito não é praticado, mas sim a burla da lei, o logro, a trapaça, o jeitinho que se dá na lei. Mas esse não foi o caso de Jesus e nem é, porque Jesus
é chamado de nosso advogado junto ao Pai. Veja bem, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Junto ao Pai. Não é junto ao Supremo Tribunal aqui na terra, não. É o Supremo do alto. Jesus, nosso advogado junto ao Pai. E o texto, é João que diz, ele ainda diz assim: Jesus Cristo, o justo. Quando ele fala que Jesus é o nosso advogado, ele chama Jesus de o justo. Não é injusto, é o justo. Então o nosso advogado é o justo. O que um justo faz? E se esse justo é Jesus? Faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Por isso que ele é o justo. Eu até acho que todo advogado deveria ser justo. Todo. Mas nem todos são. Mas Jesus é o justo. Tudo que Jesus faz é correto, corretíssimo. Jesus só faz a coisa certa. Jesus não poderia nos livrar da morte estabelecida pela lei de Deus. Não poderia. Ele mesmo disse: não vim revogar, mas cumprir a lei. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: eu vim dar condição para você, pecador incompetente, cumprir a lei, porque sozinho você não consegue. E como a lei exige a morte do transgressor, então você que é transgressor desde o ventre tem que morrer. Tem que morrer. As penas impostas pela lei não vai além da pessoa do condenado. Não pode. Não pode. Uma pena não pode ir além da pessoa que sofreu a pena. Esse é o princípio, principalmente das democracias, os países democráticos. E está também na nossa Constituição. Na nossa Constituição está assim, eu até anotei, está lá: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É o que está na nossa Constituição. Então é o seguinte, para entendermos melhor: se fulano comete um crime, sua mãe, seu filho, seu irmão gêmeo ou sua esposa não podem ser condenados em seu lugar, e muito menos serem obrigados a cumprir a sua pena. O crime e a pena pertencem à pessoa do transgressor. Infelizmente, lógico, outras pessoas próximas ao transgressor sofrerão o impacto de sua condenação, mas é o condenado que tem que pagar. Ninguém pode cumprir a pena no lugar do condenado, nem que alguém se ofereça para isso. Vamos supor o seguinte: se um jovem de 18 anos comete um crime, ele terá que arcar com as consequências do que ele fez. Mas é jovem, 18 anos, toda uma vida pela frente. Pensando nisso,
o seu bisavô, que já passou dos 90 anos, além disso, não está nada bem de saúde, se oferece para pagar a pena no lugar do bisneto, que tem toda a vida pela frente. A justiça não vai aceitar. A justiça não aceitará essa proposta. Se Zezinho cometeu um delito, só ele pode cumprir sua pena. Agora vamos falar aqui de Jesus, de Deus. Com Deus, a coisa é muito mais severa, viu? Deus, através da sua lei, exige a morte do pecador. Deus exige. Esta pena, que é a pena de morte, não pode ser atenuada, nem substituída por outra pena. Tem que ser a morte. É inalterável e imutável. Todo pecador que nasce neste mundo, nasce debaixo da lei e sob pena de morte. Então você acha que Jesus deve morrer no seu lugar e você ficar numa boa, não é? Aqui nas leis dos homens não pode acontecer. Por que tem que acontecer com Deus? O pecador é o transgressor. Jesus não é transgressor, não cometeu crime nenhum, pecado nenhum. Então Jesus não pode morrer no lugar, porque se morrer no lugar, ele livra a pessoa da pena que Deus estabeleceu. Quer dizer, ele vai contra a própria lei dele, que é a lei dele mesmo. Não, senhores, ele não fez isso, e não é assim que a palavra ensina. Jesus, o justo, não poderia me livrar da minha pena de morte. Mas Jesus veio com uma proposta maravilhosa. Qual a proposta de Jesus para resolver esse impasse? É a seguinte: eu vou para a cruz, e lá na cruz eu vou atrair você a mim, e você vai morrer em mim, comigo lá. Ou você acha que Jesus atraiu todo mundo nele para quê? Só para atrair? Foi para você morrer, porque você tinha que cumprir a lei de Deus. Você vai morrer em mim para o pecado, e morto em mim, comigo na cruz, ficará livre do pecado e também da condenação da lei. Aí Jesus tira você debaixo da lei. Só há um jeito de sair debaixo da lei. Só há um jeito de sair de debaixo da lei: cumprindo-a integralmente. Jesus não era pecador, portanto não precisava morrer. Mas mesmo assim, não precisando morrer, vejam, irmãos, aqui entra o seu amor imenso, que não dá nem para definir e descrever. Ele não precisava morrer. Mesmo assim, por causa do seu amor por nós, ele decidiu morrer por nós na cruz, por nós, para que nós pudéssemos também morrer com ele.
fisicamente Jesus me substituiu na cruz, mas espiritualmente eu morri com ele, porque ele me envolveu em seu corpo, me enfeixou no corpo dele, me identificou no corpo dele. Com ele eu morri. Então, você tem que morrer. Ah, mas eu não concordo com você. Mesmo não concordando, você tem que morrer. Tem que morrer. Sabe por quê? Porque exatamente porque você precisava morrer, e precisa morrer, é que Jesus não poderia morrer no seu lugar. Aí ele foi lá por você. Com grande amor foi lá, nos atraiu, e quando eu estava atraído em seu corpo, ele executou a sua justiça, justiça cumprida, satisfeita totalmente. Morri. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu, logo todos morreram. Um morreu, todos morreram. Um morreu, todos morreram. E você diz o quê? Você acredita que está nesses todos? Você acredita que está nesses todos? Se você não acredita, tudo bem. Mas a palavra de Deus acredita. A palavra de Deus crê que você morreu. Porque diz assim: o amor de Cristo nos constrange a se julgar, ou julgando isto, que se um morreu, todos morreram. É a palavra. A palavra é esta: um morreu, todos morreram. É verdade que Jesus morreu? É. É fato que Jesus morreu? É. É verdade que todos morreram? É. É fato que todos morreram? É fato. Agora é com você. Morremos crucificados com Cristo. Você já leu aquele texto que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque Ele nos atraiu, nos colocou nele na cruz. A partir da atração, a partir da cruz, eu estou nele. Qualquer pessoa que crê está nele em todas as circunstâncias. Então nenhuma condenação há. Sabe por quê? Porque eu morri. E quando eu morri com Cristo, a lei foi totalmente satisfeita. Deus não tem mais condenação para mim. Estou livre. Perfeitamente livre. Então, Jesus nasceu para morrer e com a sua morte nos libertar, nos resgatar totalmente. Jesus morreu. Ele veio para isso. Tinha como evitar a morte de Jesus? Não. Ele veio para morrer. Mas nós não queremos crucificar. Mas eu vim para morrer. O diabo, Satanás, o demônio, quando descobriu essa verdade, ele não queria que Jesus morresse. Não queria. Usou Pedro. Jesus até disse para trás: Satanás, oh Senhor, tenha compaixão. Para que morrer? Tenha dó do Senhor mesmo, fique com dó. Quando Jesus estava na cruz, tinha gente embaixo dizendo o quê? Se é o Filho de Deus, desce. Desce daí. Mas eu sou o Filho de Deus para ficar aqui. Não, se você é o Filho de Deus, desce daí. Porque Satanás não queria.
Queria que Jesus morresse, mas não de cruz. Ninguém poderia evitar a morte de Jesus. Ele veio para isso. Na entrevista de Mário Puzo, autor de Poderoso Chefão e Os Tolos Morrem Antes, e dos roteiros de Terremoto e Super-Homem, o filme, um filme que ficou muito famoso, de 78, foi lançado. Essa entrevista foi dada para a revista Veja, em maio de 1979. Aparece ali uma brincadeira sem graça e irreverente. Não é uma brincadeira, mas uma brincadeira irreverente. Diz ele: se o super-homem pudesse fazer a Terra girar ao contrário para retroceder o tempo em 2000 anos, então seria possível salvar Jesus Cristo da morte, da cruz. Se você já assistiu o filme, lá tem o super-homem teve que voltar à Terra para salvar a sua esposa, né? Sua namorada. Não é a primeira vez, nem será a última, que homens e demônios tentam afastar Jesus da cruz. Seja por brincadeira, como a de Mário Puzo, ou um motivo aparentemente sério, como o de Pedro. A cruz não pode ser banida em hipótese alguma e em tempo nenhum. E outra coisa que você precisa saber agora, que também não pode ser desconsiderada em hipótese alguma, em tempo nenhum, é a nossa morte com Cristo na cruz. A gente percebe, dá para perceber que o povo fica tomado de comoção, emoção, sentimento de dó, quando o assunto é a crucificação de Jesus Cristo. Não sei se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, e agora eu li que está vindo o segundo filme para continuar onde parou a Paixão de Cristo, que ele vai falar da ressurreição de Cristo, mas ele já disse que vai fazer um negócio para trazer impacto como trouxe a Paixão de Cristo, aquele filme. Teve gente que morreu assistindo o filme, infartou. Então, irmãos, quando o assunto é a crucificação de Cristo, tem gente que fica com dó, sentimento assim de emoção, fica emocionado. E vou dizer mais: se pudesse livrar Jesus da cruz, livraria. Por quê? Porque o homem é naturalmente aversivo à ideia de morrer. É por isso que é difícil, irmãos, pregar o novo nascimento. Tem que morrer, a pessoa já se resguarda, levanta um escudo assim invisível, preconceito, levanta assim, tem que morrer? Tem que morrer, Bem, para finalizar, dizer o seguinte: todas as ações de Deus, todos os atos de Deus são graciosos e por amor. Tudo que Deus faz, mesmo aquilo que é aparentemente ruim, que a gente não está entendendo e acha que não é uma coisa boa.
Mas tudo que Deus faz, todos os atos de Deus por nós, é por amor, é por graça. Então, sabendo que todos os atos de Deus são amorosos, são por amor, eu vou destacar apenas 4 atos inigualáveis do amor de Deus por nós. Só vou destacar. O seu nascimento é o primeiro ato de amor. Eu não desprezo o nascimento de Jesus. Para mim, é uma história apaixonante, de amor. Então, o nascimento de Jesus é o primeiro ato de amor de Deus por nós. Cristo indo à cruz e lá nos atraindo para si, identificando-nos em seu corpo, é o segundo ato de amor. Foi por amor que ele atraiu você. Se você não agradece e não crê, você é um ingrato. Um ingrato. Porque foi por amor. Cristo morrendo por nós, nos levando a morrer com Ele para o pecado, é o terceiro ato de amor. O nascimento de Jesus é o primeiro. A atração de Jesus, quando Ele nos atraiu assim na cruz, foi uma atração por amor. Já foi o amor dele que nos atraiu. A nossa morte com Ele na cruz também é graça. Graça. Para falar a verdade, eu nem merecia ter morrido com Cristo na cruz. Eu merecia mesmo, era o lago de fogo. O lago de fogo, para mim, eu merecia o lago de fogo. Mas Ele, por graça, me fez morrer lá na cruz, no corpo dele, uma morte que foi muito dolorida para Ele, mas doce para mim, porque eu fiquei só com a parte boa. Depois de morto com Cristo, o Pai enviou o Espírito Santo para ressuscitar Jesus Cristo. E eu fui ressuscitado, também não merecia, mas fui ressuscitado juntamente com Cristo. Ganhei a vida dele. O Pai deu a vida ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, e a mesma vida Ele repartiu comigo. Ele deu para mim. É o quarto ato de amor de Deus por mim. E agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, precisamos parar de inventar conversa furada, historietas, contos para enganar crianças e falar a verdade. Porque só a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é esta: Deus desceu à terra para salvar os homens pecadores através da sua morte e ressurreição, e da morte e ressurreição desses homens pecadores juntamente com Ele. Jesus veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos, salvar do nosso egoísmo e do nosso pecado, trazendo-nos o presente mais espetacular que alguém pode ganhar: a salvação. A fim de nos salvar, nos tornar verdadeiramente felizes, Cristo invadiu a nossa história, tornou-se semelhante a nós, foi para a cruz, ali nos atraiu a si, morreu e nos fez morrer com Ele. Depois nos deu a sua vida.
E agora Ele vive em nós. Ele vive em mim. O que é que Ele vive em mim? Ele vive tudo o que Ele é. Entendeu? O que é que Ele vive em mim? Tudo o que Ele é. Jesus é amor, Ele vive amor. Jesus é santidade, Ele vive santidade. Jesus é pureza, Ele vive pureza. Jesus é bondade, Ele vive bondade. Jesus é mansidão, Ele vive mansidão. Tudo o que Ele é, Ele vive. Quando Jesus chegou à terra, Ele foi conhecido e chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco, entendeu? Deus entre nós. Mas agora, depois que Ele morreu e ressuscitou, não é mais Deus conosco, é Deus em nós. Não é Deus ao meu lado, é Deus em mim. Deus em mim, Deus em mim. E depois, irmãos, quando Ele voltar para nos levar, Ele vai estar em nós, Ele vai continuar em nós. Mas além disso, nós vamos ter a presença visível dEle, porque vamos estar na companhia dEle, no estado eterno. Amém?